Shalom, shalom, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, na graça do Senhor e no entendimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha nos falar a respeito na vida dessa mulher. Hoje, mais uma vez, no devocional sobre as mulheres da Bíblia, no grupo Florescer. Ela se encontra, essa história de Joana se encontra em Lucas 8, do 1 a 10, e Lucas 24, do 1, Lucas do 8, capítulo 8, verso do 1 a 3, e Lucas 24, do verso 1 a 10. Bem-vindo à história de Joana, uma mulher que desceu do luxo à servidão. Não é sempre que ouvimos falar de alguém que abre mão do seu luxo, do seu conforto, para servir alguém. De uma posição elevada para servir aos outros. Ela era uma mulher de grande fortuna, casada com Cusa, o gerente de vastas propriedades de Herodes. E se viesse, no tempos atuais, ouvir sobre a história de Joana, ela estaria na internet, na mídia, né? Nós ouviríamos falar dela. Convivia na corte do rei Herodes, no entanto, sua vida mudou após conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus. O seu Senhor e Salvador. Ela percebeu que no meio daquela luxúria das mulheres ricas, não havia alegria, não havia paz, que havia entre as mulheres humildes que serviam a Jesus. Seu nome, Joana. Ela foi testemunha da morte de João Batista e presenciou a brutalidade do governo do rei Herodes, que executou João Batista por denunciar o seu pecado. Após esse evento, creio, os historiadores falam que após esse evento, ela temeu pela vida também de Jesus. E começou a seguir e a servir Jesus, seguir os seus seguidores. Não abandonou a sua fé e nem deixou de apoiar o seu ministério, tanto financeiramente como em oração. Joana demonstra profunda devoção, de amor, de gratidão, de honra ao Senhor. Diferente de Nicodemos, né? Nós sabemos a história de Nicodemos, que ele manda chamar Jesus à noite, né? Procurou Jesus à noite para conversar. Diferentemente de Nicodemos, que procurou Jesus às escondidas, Joana o seguiu publicamente, sem medo, publicamente. Ela seguiu Jesus sem medo de ser reconhecida. Sabemos sobre Joana. A Bíblia relata que Jesus a curou. Não relata se foi curada de alguma enfermidade física ou espiritual. É possível que Joana estivesse entre os discípulos, incluindo a mãe de Jesus e seus irmãos, que se reuniam em Jerusalém no Pentecoste por causa dos seus contatos que ela tinha na corte. Joana talvez tenha sido a fonte de alguns que chamam de informações privilegiadas sobre Herodes e sobre a corte. Encontrada no Evangelho de Lucas
8, né, de 1 a 3, principalmente porque Lucas era o único evangelista que menciona o nome de Joana, que fala da história de Joana. Joana amava Jesus e ela estava sempre ao lado das mulheres que seguiam a Jesus. E foi na manhã da ressurreição que ela, junto com Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, chegou ao sepulcro e viu o sepulcro vazio e correu dizer aos discípulos que o Senhor havia ressuscitado. Refletir sobre a vida de Joana nos lembra de nosso serviço a Deus. Lendo a história de Joana, nós vemos a dedicação e o serviço de Joana e podemos olhar para nós como nós estamos servindo ao Senhor. Será que estamos servindo ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, como a palavra fala? Joana estava ali no meio das mulheres, servindo ao Senhor. E nós podemos refletir na nossa vida, como nós estamos servindo ao Senhor. Ela experimentou viver com Jesus e seus verdadeiros seguidores. Foi curada por ele, e o prazer de servi-lo a ele, e a alegria que tinha no seu coração de servi-lo. Teve a honra de testemunhar a ressurreição e estava disposta a servir e ajudar Jesus com os seus recursos. Uma mulher que entendeu de Deus, de estar ali, em oração, servindo a Jesus e servindo o seu ministério. Joana demonstrou um espírito de servir e auxiliar o ministério de Jesus. Planejou junto com as mulheres. Ela planejou junto com as mulheres de cuidar do corpo de Jesus após a morte, preparando especiarias e ungüentos junto com as mulheres que serviam a Deus. O relato na Bíblia não relata, mas ela estava junto com aquelas mulheres que viram que o sepulcro estava vazio, que Jesus havia ressuscitado. E ela estava junto com as mulheres, onde a Bíblia não relata, mas fala que ela também estava na preparação lá do corpo, né, do corpo de Jesus. Mulheres de Deus, possamos ter esse mesmo espírito que Joana tinha, de servir com os seus dons e recursos, que possamos cultivar esse mesmo espírito destemido e corajoso que Joana teve. Em nossa busca por Deus, também estamos prontas para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo? Nós estamos prontas para servir o Senhor com nossa dedicação e generosidade em recursos? Joana, um exemplo inspirador de devoção a Deus, coragem, generosidade e serviço. Que possamos seguir seus passos como uma mulher que serviu e adorou ao Senhor, com amor e dedicação. Se Joana estivesse escolhido não servir ao Senhor, escolhido viver naquela vida luxuosa do palácio, no seu bem-estar, você acha que estaríamos lendo sobre essa história, que estaríamos falando sobre Joana? De maneira nenhuma, sem chance. Teria sido um pontinho pequenininho, rápido, anônimo, na tela dessa história. No entanto, por aquilo que renunciou para servir
seu verdadeiro rei, Jesus Cristo. O nome de Joana encontra na história como uma mulher fiel e vivificante, bem maior do que esta lição. Esta mulher sábia nos deixa o que nós escolhemos hoje determina como viveremos. É sério. Determina como nós viveremos a nossa eternidade. A prioridade pode ser a vida eterna. O que hoje você escolhe? Servir a Deus para viver a eternidade? Ter prioridades em sua vida e a sua prioridade ser o Senhor? Podemos fazer como Joana, servir ao Senhor, escolher a servir ao Senhor. Porém, nós vemos ainda muitos escolhem os prazeres momentâneos e vazio do reconhecimento deste mundo, recheado de pecado e fardado do fracasso. Porém, eu creio que o Espírito Santo lhe guiará a escolher servir ao Senhor. É verdade. Hoje nós vivemos uma vida de dedicação ao Senhor. Queremos honrar o Senhor. Queremos glorificar ao Senhor. Qual é a sua escolha hoje? Servir ao Senhor, fazer escolhas que vai te levar a uma vida na eternidade? Ou escolher esse mundo vazio, fadado de pecado, de maldade, onde leva à morte? Jesus nos leva à vida eterna. E o que você escolhe? Jesus te convida. Joana, ela conheceu a verdadeira vida que havia no nosso Senhor Jesus Cristo. E ela decidiu servi-lo de todo o coração. A lição que tiro para a minha vida é essa: de ser como essa mulher Joana, que deixa tudo para servir ao Senhor, que não tem medo. Uma mulher corajosa, dedicada ao Senhor, dedicada ao ministério do Senhor, porque sabia o que o Senhor estava fazendo aqui, trazendo a revelação de quem é o nosso Pai, todo o tempo obedecendo ao Senhor, obedecendo ao nosso Pai, fazendo Deus ser conhecido. E Joana quis ser igual a Jesus, levando o nome do nosso Deus a ser conhecido. O Senhor é um Deus de milagres. Aleluia. Por isso, escolhemos hoje servir ao nosso Deus de todo o coração, nos posicionando com vocação ao nosso Deus, com devoção, com coragem, com amor, uma verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Senhor, que através desse vídeo, Senhor, o Senhor possa alcançar os corações de mulheres que estão sofrendo. Não só de mulheres, mas todas as pessoas que se encontram abatidos, sem tomar posição, sem tomar uma decisão a quem servir. Senhor, que o Senhor possa alcançar esses corações através da história de Joana. Ela não olhou para a riqueza, ela não olhou para este mundo, ela olhou para o Senhor e sabia
a quem servir. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer vida ao seu coração, através desta palavra, através da história desta mulher, Joana, corajosa, que soube enfrentar para servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.